Devocional. Unidos em Cristo, somos mais fortes. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Meus amados irmãos em Cristo Jesus, eu vos convido a abrirem suas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 22, vamos ler do versículo 31 ao versículo 33. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada, e é escudo de todos os que nele confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é o rochedo, senão o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Meus amados irmãos, se olharmos o livro de Isaías, capítulo 43, versículo 13, o Senhor nos revela: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Ou seja, meus irmãos, os caminhos que o Senhor nos prepara é perfeito, e a sua palavra fiel. É ele o escudo de todos os que nele se refugiam. A nossa esperança é no Senhor dos Exércitos, por meio de seu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Quem é Deus, senão o Senhor? Ele é o Deus presente, que guarda, que livra, que sustenta, eterno doador de tudo o que somos e de tudo o que temos. Deposite no Senhor a sua confiança. Deposite na rocha, na fortaleza. Meus amados irmãos, não coloque sua confiança na sua própria capacidade de ser, mas confiantemente declare que Deus é a sua proteção e o seu rochedo, a sua fortaleza, e por ele e para ele vem a glória. Isto é, meus amados e queridos irmãos, em Cristo Jesus. Em Deus está a minha salvação e a minha glória, a rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Salmo 62, versículo 7. Procure, meus queridos irmãos, enxergar com os olhos da fé. A salvação vem de Cristo Jesus, que somente se torna realidade quando depositamos nossa fé no Senhor dos Exércitos. É Ele que guerreia por nós. Não há salvação fora de Jesus Cristo de Nazaré. Basta olharmos o Salmo, basta olharmos os Salmos, basta olharmos a palavra. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há salvação. Livro de Isaías, capítulo 43, versículo 11. A Bíblia, os Salmos, os livros, todos os livros são recheados de palavra que mostra que só há salvação em Cristo Jesus. Portanto, preparai as vossas mentes, meus amados irmãos, sede sóbrios e esperai completamente na graça que vos será trazida na revelação de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Vivemos tempos de adversidades, mas confie em Deus, pois segurança e sustento, salvação e bênção vem do Senhor dos Exércitos. Feliz será aquele que confia em Deus e busca nele o seu refúgio. Somente Deus pode nos libertar do nosso estado de ser ou da nossa condição.
e nos salvar, segundo o seu próprio propósito e graça, que por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré, nos foi revelado na cruz do Calvário. Meus irmãos, não podemos esquecer, somos nós que precisamos de Deus, e a oração nos aproxima do Senhor. A oração tem poder e revela nossa dependência, nossa necessidade de servi-lo, de glorificá-lo, de obedecer à sua vontade santa e bendita. A oração tem poder de transformar, de converter, de mudar, principalmente as nossas convicções. Já convertido e crente na palavra, a oração nos aproxima da pessoa bendita de Deus, por meio de palavras ou de pensamentos. Mas é preciso ter uma vida com Deus, uma vida de oração. É preciso ter uma vida de adoração, de comunhão, de gratidão, intercedendo especialmente uns pelos outros, especialmente nesse período de adversidade. Irmãos, meus amados irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Livro de Romanos, capítulo 10, versículo 1. O caminho de Deus é perfeito, e a palavra do Senhor refinada. Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, gratidão e confiança, essas são as palavras que levam um cristão a reconhecer que todas as suas vitórias e conquistas foram dadas pelo eu sou. A força da minha salvação é o eu sou. A vitória, meus amados irmãos, não está em olhar para o tamanho do problema. A vitória está em olhar para o alto, para o sacrifício que Jesus Cristo de Nazaré fez na cruz do Calvário. Porque só o Senhor dos Exércitos tem poder para destruir o que por nossas próprias convicções, por nossas próprias forças, seria indestrutível. É tempo de lançarmos aos pés do Senhor todas as nossas angústias e todas as nossas imperfeições de ser, e permitir que a sua mão santa e modeladora nos refaça como um vaso novo. Ou seja, meus irmãos, abandone qualquer tentativa de êxito baseada em suas próprias convicções, baseada em suas próprias obras, em suas próprias forças, porque só o Senhor dos Exércitos tem vitória para você, para nós. Jesus foi vitorioso na cruz do Calvário, por nós e para nós. Portanto, é Deus que nos capacita diante das tentações para seguirmos resistindo com Jesus Cristo de Nazaré. Meus queridos e amados irmãos, pela palavra somos moldados, pela palavra somos moldados, pela palavra somos transformados em Cristo Jesus. O grande poder de Deus é aperfeiçoado em nossa absoluta fraqueza. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, diz o seguinte: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos.
Deus fiel que não comete erros, justo e reto Ele é. Salmo 91, versículo 4. Ele o cobrirá com suas penas, e sobre suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. E como não poderíamos deixar de citar Daniel, capítulo 4, versículo 37. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo e todos os seus caminhos são justos. Meus amados irmãos, quem é Deus senão o Senhor? A pergunta retórica enfatiza a essência e a grandeza de Deus. Ele é o escudo de todos os que nele confiam, de todos os que nele o buscam. Meus irmãos, levantai os vossos olhos para o alto e vede quem criou todas essas maravilhas, todas essas coisas. Foi o Criador, o Todo-Poderoso, a fonte de vida, o conhecedor de todas as causas, o conhecedor de todas as coisas, o Eterno, o Justo, o Único, o Santo, o Misericordioso, o Fiel, o Perfeito, sempre presente em nossas dificuldades, o Bom, o Compassivo, o Altíssimo, o Rei, o Eu Sou. Meus queridos irmãos, busque a presença de Deus. Devemos buscar sempre estar na presença de Deus, diante da fortaleza, diante da rocha. E a oração, meus amados irmãos, é o meio. A oração nos liga à face santa e bendita de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus nos deu o exemplo da aproximação com o Pai, através de palavras, ou seja, meus amados irmãos, nos deu o exemplo de uma vida de oração, nos ensinou para assim fazermos, nos ensinando a oração descrita no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 9. E para encerrar, a oração, além de nos tornar mais íntimos do Pai, é também uma eminente ferramenta para abençoarmos ao nosso próximo. Oremos, meus irmãos, uns pelos outros. Fique na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Devocional. Unidos em Cristo, somos mais fortes.